Por que a gente envelhece? Essa é, talvez, uma das perguntas mais antigas que a humanidade se faz. E se a resposta não for uma só, mas várias, todas escritas num código dentro do nosso próprio DNA? Hoje, a gente vai tentar decifrar um pouco dessa história. Pensa o seguinte, e se o envelhecimento não for um processo único para todo o corpo? Imagine que o cérebro, o coração e a pele de uma mesma pessoa não envelhecem no mesmo ritmo. É uma ideia bem surpreendente, né? E é ela que está no centro da nossa análise de hoje. Para a gente entender isso, a gente precisa falar de uma coisinha chamada telômero. A melhor analogia é pensar naquela pontinha de plástico de um cadarço, sabe? Aquela que impede o cadarço de desfiar. Então os telômeros fazem exatamente a mesma coisa com o nosso DNA. O detalhe crucial é que toda vez que uma célula se divide, eles ficam um pouquinho mais curtos. É como se fosse um relógio biológico mesmo, fazendo tic-tac para cada célula. E o interessante é que por décadas a ciência mediu esses relógios de um jeito muito específico, quase sempre usando amostras de sangue. Isso deu para a gente pistas valiosíssimas, claro, mas também levou uma suposição que talvez estivesse um pouco equivocada. E aí é que vem a grande pergunta. Será que o relógio que a gente vê no sangue está marcando a hora certa para o resto do corpo? Para o coração, para os pulmões, para o cérebro? Olha, para responder isso, foi preciso uma das maiores investigações da biologia moderna. É aqui que entra em cena o projeto Genotype Tissue Expression, ou GTEx. Uma iniciativa de pesquisa histórica que coletou amostras de tecidos de centenas de doadores para criar basicamente o mapa mais detalhado já feito da biologia humana. E a escala desse projeto é impressionante. A base de tudo foram 952 doadores. Pessoas que, num ato de generosidade póstuma, tornaram toda essa pesquisa possível. E de cada um desses doadores, os cientistas coletaram amostras de mais de 25 tecidos diferentes. Pensa só, cérebro, pele, pulmão, coração. Foi uma visão panorâmica do corpo humano que a gente nunca tinha alcançado antes. No total, isso gerou 6.391 amostras únicas. Com esse tesouro de dados em mãos, os pesquisadores finalmente podiam comparar os tic-tacs dos relógios biológicos por todo o corpo. E a primeira grande revelação que saiu desses dados mudaria para sempre a forma como a gente pensa sobre o envelhecimento. O que os dados mostraram foi chocante. O comprimento dos telômeros varia, e varia muito, entre os tecidos de uma mesma pessoa. Por exemplo, enquanto o sangue total tem uns dos telômeros mais curtos, o tecido testicular tem os mais longos, de longe. A conclusão é inevitável. Não existe um único relógio biológico, mas muitos, cada um marcando o seu próprio tempo. E o estudo quantificou isso. Quase um quarto da variação no comprimento dos telômeros podia ser explicada simplesmente pelo tipo de tecido. Ou seja, o ponto crucial é, só de saber se uma amostra veio do cérebro ou do estômago já diz muito sobre a idade biológica daquelas células. Isso, claro, nos leva à próxima pergunta. Se cada órgão tem o seu próprio relógio, eles funcionam de forma totalmente independente? Ou existe alguma sincronia entre eles? E a resposta é sim, eles estão conectados. É como uma orquestra, sabe? Cada instrumento toca uma melodia diferente, mas todos seguem o mesmo maestro. Alguém com telômeros longos no sangue tende a ter telômeros longos no pulmão também, e vice-versa. Existe uma sincronia geral. Então, a gente tem essa dualidade. Por um lado, existe essa conexão. Por quê? Porque todo mundo veio de uma única célula, o zigoto, com o mesmo ponto de partida genético. Mas, por outro lado, existem as diferenças. Por que elas acontecem? Porque cada tecido vive a sua própria vida, com taxas diferentes de divisão celular, exposições ambientais diferentes e processos inflamatórios únicos. Bom, então o que influencia o ritmo desses relógios? O estudo apontou alguns fatores que são cruciais. Os principais são a idade, a ancestralidade genética, os genes que cada um herda e também o estilo de vida, como o tabagismo, por exemplo. Vamos dar uma olhada nos mais importantes? O fator mais óbvio, claro, foi a idade. Como já era esperado, em 21 dos 24 tecidos, os telômeros encurtaram com o passar dos anos, especialmente no estômago e no sangue. A grande exceção? O tecido testicular, que parece não seguir essa mesma regra, um mistério que a ciência ainda está investigando. Mas talvez a descoberta mais surpreendente tenha a ver com a nossa ancestralidade genética, um padrão que se repetiu de forma muito consistente em quase todos os tecidos. A descoberta foi notável. Indivíduos de ascendência africana, na média, tinham telômeros consistentemente mais longos do que os de ascendência europeia, e isso em quase todos os tecidos analisados.
O fato de essa diferença ser tão generalizada sugere que não é algo que acontece ao longo da vida, mas sim algo que já vem estabelecido desde o comecinho do desenvolvimento, provavelmente herdado dos pais. Certo, então qual é o veredito? O que toda essa pesquisa realmente significa para a nossa compreensão do envelhecimento? A principal lição é a seguinte: um exame de sangue para medir telômeros continua sendo útil sim. É um bom indicador geral. Mas a gente precisa entender que ele é só uma peça do quebra-cabeça, não a imagem completa de como cada um dos nossos órgãos está de fato envelhecendo. A realidade é muito mais rica e complexa. O envelhecimento não é um monólogo. É mais como uma sinfonia, com cada tecido tocando a sua própria partitura, influenciado pela sua própria história e pela sua função biológica. E tudo isso, claro, abre as portas para uma nova fronteira na medicina. Fica aqui uma reflexão. Se o envelhecimento é um processo específico de cada tecido, isso muda tudo sobre como a gente trata doenças e busca longevidade. O desafio do futuro não é mais medir a idade, mas sim entender as múltiplas idades que existem dentro de cada um de nós.